A maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Uma excelente manhã na presença de Cristo. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica discipuladora. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos estudando a revista Pacto e Comunhão, que é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, para que você esteja aí ciente, mais próximo daquilo que cremos. E se você já conhece, você então vai relembrar. Se você ainda não conhece a doutrina, questões muito interessantes e basilares aí para a nossa fé cristã, amém? Antes de darmos início, nós vamos estar orando, vamos buscar ao Senhor juntos, clamar ao Senhor, nós que temos passado por dificuldades, crises generalizadas, e nós precisamos então redobrar as nossas orações, nossas súplicas. Vamos orar juntos? Paizinho querido, nós te louvamos, te adoramos por tudo que Tu és. Tu és um Deus bom, amoroso, um Deus incomparável. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja conduzindo esse estudo pela manhã, para que o Teu Espírito Santo esteja nos governando, nos guiando, iluminando nossas mentes, para que possamos crescer mais e mais no conhecimento de quem Tu és e da Tua infinita, eterna e perfeita vontade. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha proteger e guardar o Teu povo em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, a tribulação que temos vivido. Tu és um Deus de amor fiel e o Senhor tem estado conosco em toda e qualquer situação. Assim permaneça, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Esteja compartilhando mais da Tua alegria, mais do Teu consolo, mais da Tua saúde, Senhor, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão enfermos, com esse tão terrível vírus, Senhor, que tem assolado a humanidade. Em nome de Jesus, seja o Senhor o refrigério, a cura, a vida plena, Senhor. Seja o Teu nome santificado, seja o Teu nome glorificado. Muitos e muitos testemunhos sejam dados, relatando, Senhor, e enumerando os Teus grandes feitos. Nós amamos o Senhor, pedimos a Tua bênção, humildemente no nome de Jesus. Amém. Vamos então estar dando continuidade ao nosso estudo, e no dia de hoje nós vamos estar estudando sobre Deus Espírito Santo, um assunto abrangente, um assunto interessantíssimo e de suma importância para a nossa vida cristã. Se quisermos ter uma vida cristã saudável, precisamos estar com as nossas vidas aí alinhadas com aquilo que o Deus Espírito Santo quer fazer. Portanto, eu tenho certeza que será um estudo aí, um estudo edificante para todos nós, amém? Vamos realizar essa leitura juntos. O Espírito Santo, em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina, é o Espírito da verdade. Atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações constantes no livro Atos dos Apóstolos
confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. Amém? Como nós temos 15 afirmativas acerca do Espírito Santo, nós vamos estar no dia de hoje abordando apenas os 5 primeiros conceitos sobre o Espírito Santo. E depois nós vamos estar dando sequência, tá bom? Vamos aos poucos, vamos passo a passo. Aqui nós temos as referências, então, certamente nós temos bastante material para trabalhar aí em cima dessas 5 afirmações. Vamos citar, então, um a um das referências, uma das referências bíblicas. O Espírito Santo, em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. Essa foi a afirmação primeira nossa. E nós temos aí como referência bíblica Gênesis 1, versículo 2, que diz: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, desde o início, nós já vimos aí, então, a ação do Espírito Santo corroborando, né, para a criação. Então, essa aqui é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que simboliza essa ação. Ele está presente na criação do mundo e assim ele demonstra ser um só com o Pai. Ele está presente na criação. Então, nós temos também Salmos 51:11, mais uma menção ainda no Antigo Testamento sobre o Espírito Santo, em que o rei Davi, né, está dizendo: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então, vemos também durante todo o Antigo Testamento uma atividade, né, intensa do Espírito Santo em diversos momentos, né, mostrando que ele é em essência com o Pai e com o Filho, e é pessoa, tá? Não é uma força ativa, não é uma força impessoal, mas ele é uma pessoa divina, tá bom? No Antigo Testamento ainda, lá no livro de Salmos 139, versículo 7 ao 12, nós temos a seguinte passagem: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Vamos lembrar que sempre quando aparece Espírito, então, com letra maiúscula, né, com E maiúsculo, não é isso? Então, é um indício que nós temos uma menção ao Espírito Santo, tá? Quando temos um E minúsculo, então trata-se do Espírito humano. Quando temos o E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são obscuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz, né? Quando nós estivemos estudando sobre Deus, nós fizemos uma exposição, então, mais pormenorizada, né, desse Salmo 139, mostrando os atributos de Deus muito claros, né, nesse capítulo, de Salmo, né, 139, mostrando a sua onipresença. E o que acontece aqui? A sua onipresença, a sua onipotência e a sua onisciência. Mais uma vez, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus aparece. O Espírito Santo de Deus tem até algumas pegadinhas que nós fazemos, perguntando onde estava a força de Sansão,
Quando assim perguntamos, normalmente as pessoas respondem que estavam nos seus cabelos, né? Mas, na verdade, quando lemos o livro de Juízes com bastante cuidado, né? Observamos então que o Espírito Santo de Deus se apoderava de Sansão, e quando assim fazia, ele ganhava uma força sobrenatural, né? Ganhava uma força sobrenatural e então vencia os seus inimigos, tá bom? Então, portanto, a força de Sansão estava não nos seus cabelos, mas no Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos dar sequência. Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3, temos a seguinte passagem. Vamos ler juntos aqui. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, considerado aí a miniatura da Bíblia, né? Com 66 capítulos. Os 40 primeiros capítulos fazem uma menção ao Antigo Testamento, os 39 capítulos iniciais e os 40, o 40º em diante, nós temos uma menção ao Novo Testamento. Agora, Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3, leia comigo, por favor, a passagem que diz o seguinte: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Essa é a passagem, que na verdade era uma profecia acerca do Messias, né? E realmente lá em Nazaré, né, em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, aquele dia que o Senhor Jesus entra na sinagoga ao sábado, lhe é dado então o rolo, né? Naquele dia o rolo a ser lido era o rolo de Isaías, e nada é coincidência, mas uma cristocidência. Então é dado o rolo, e poderiam ter escolhido tantas pessoas, mas escolheram para ler naquele sábado, mas leram então, pediram então para que o próprio Jesus lesse esse capítulo de Isaías 61. Ele lê, né? Lucas 4, 18 e 19, né? Está retratado então essa passagem, em que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja lá, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E a passagem fala que, tendo lido, ele se assentou. E alguns teólogos concordam que quando ele se assentou, ele se assenta numa cadeira que era especial, uma cadeira que normalmente as sinagogas possuíam, né? Essa cadeira que era reservada ao Messias. E quando diz que ele se assentou na cadeira do Messias, ele estava então confirmando que era o Messias. E as pessoas então se iram ali e resolvem tentar, né, precipitá-lo. Isso está lá em Lucas capítulo 4, jogá-lo do precipício, e ele, de forma miraculosa, ele consegue fugir, né, escapar então dessa tentativa
de assassinato, porque ele só poderia morrer de uma maneira. E essa maneira é a cruz, conforme as profecias já prediziam, né? Tá bom? Então nós temos aí mais uma ação do Espírito Santo que está sobre Jesus, que mostra mais uma vez a Trindade aí, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? O Espírito Santo como uma pessoa, né? Em completa e perfeita sintonia com o Deus Filho, né? Usando-o para pregar boas novas aos pobres, né? Proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou seja, é momento da inauguração, né, da graça, do seu favor, da salvação em Cristo Jesus. Quando nós falamos de salvação, obrigatoriamente nós temos que ter a ação do Espírito Santo de Deus, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, não há salvação se não for através do convencimento do Espírito Santo, né? Ele convence do pecado, da necessidade de justiça, ou seja, de buscar salvação, buscar se limpar no sangue de Cristo, tendo em vista o julgamento, o juízo, né? Para todos aqueles que não se limparem em Cristo, não receberem o sacrifício de Cristo, redentor de Cristo. Então essas pessoas terão que sofrer a ira de Deus em si mesmo, né? Passando pelo juízo de Deus. Em João 4:24, temos a seguinte passagem: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que esse Espírito está com um E minúsculo, tá bom? Então diz que nós devemos, porque Deus é Espírito, né? Nós devemos então adorar também de uma forma espiritual e não uma forma carnal, né? Mas uma forma espiritual e também em verdade. Afinal de contas, Deus também é em verdade. Deus também é verdade. Portanto, devemos adorar em espírito e em verdade, não em carne e em mentira, né? E aqui, mais uma vez, nós vemos o conceito, né, de um Deus que é espiritual, esse Deus, Deus Pai, né? O Deus Filho, ele passa a ser 100% homem, né? Para nunca mais deixar de ser 100% homem, apesar de ser também 100% Deus. Mas Deus Pai é Espírito, assim como o seu próprio Espírito Santo também. Em João 14, 16, 17, diz: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Outro porque nesse momento Jesus estava em carne junto com os discípulos, mas estava partindo, é o seu sermão de despedida, né? Um dos maiores sermões que tem aí de Cristo, né? Além da bem-aventurança, nós temos também esse sermão da despedida, começa em João 14 e vai até João 17, né? Capítulo 17. Lhe darei outro conselheiro, ele está falando do Espírito Santo, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Agora nós temos um E maiúsculo, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, estar com vocês, isso indica que naquela oportunidade, não é, em que Jesus estava presente, o Espírito Santo não tinha sido concedido de uma forma a habitá-los, né? Então, aqui o Espírito Santo estava com, né? Ele vive com, né? Mas aí no futuro ele diz estará em. Então, essa é a diferença, tá? Após o Pentecoste, o Espírito Santo passaria a estar habitando, tá bom? Até então, antes do Pentecoste, o Espírito Santo estava com.
Tá bom? Esses detalhes são importantes. João 15, 26 nos diz: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Bom, mais uma referência, então, do Senhor Jesus ao Espírito Santo. Hebreus 9,14, que nos diz: quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, aqui o E maiúsculo, eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Joia? Então esse Espírito Santo, ele purifica a consciência, né? Um Espírito que é santo, que quer, em primeira instância, né, santificar. Um Espírito Santo que busca santificar, purificar, né, a consciência de atos que levam à morte. Ou seja, nós costumamos dizer, né, por crente, costumamos dar a comparação de que dentro de nós, né, existem dois cachorros brigando, um cachorro preto, um cachorro branco, e a pergunta que se faz é: quem vencerá? A ideia é que vai vencer quem se alimentar mais, né? Ou seja, o Espírito Santo está lutando contra os desejos da carne, e vencerá quem se alimentar mais. Se nós alimentarmos o Espírito Santo de Deus, e a maneira que nós temos de alimentá-lo é através da palavra de Deus, através de oração, de práticas, né? Disciplinas espirituais que venham alimentar o Espírito Santo e fazer com que ele esteja mais forte em nós. E assim agindo, nós nos tornamos espirituais, né? E não cristãos carnais. Dando continuidade, o Espírito Santo então purifica a nossa consciência de atos que levam à morte, de modos que sirvamos a Deus, né? Em 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7, e esse versículo é um versículo que a versão NVI, e a nova versão internacional, ela omite esse versículo, né? Porque a NVI ela considera apenas os versículos que estão nos melhores manuscritos. Então eu tive que pegar em outra versão. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um, né? Em outras versões, então, fora a NVI, nós temos essa afirmação bem contundente, né? E esses três são um, que mostra aí a presença da Trindade, né? Três pessoas distintas, no entanto, com a mesma substância, a mesma natureza. O Espírito Santo, um em essência com o Pai, né? E com o Filho, é a pessoa divina, é o que nós estamos pensando. E aí nós temos na própria fórmula batismal, né? Nós temos então a presença da Trindade. Por mais que esta palavra não apareça na Bíblia, é um princípio bíblico, né? A Trindade. Observe comigo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Né? Nós temos essa fórmula batismal e é justamente demonstrando, né, as três pessoas da Trindade.
Eu vou lembrar que isso aqui é uma fórmula batismal e não uma nomenclatura, né, que seja usada, né, comumente, normalmente, para finalização de orações. Então, normalmente quando nós oramos em nome de Jesus, né? Oramos ao Pai em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, né? Em nome de Jesus, amém. Então, algumas pessoas se confundem, né, e acabam, na sua oração, orando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Né? Não é necessário, também não é proibido, mas não é o mais comum nas Escrituras. Né? Nós temos aí, orar em nome de Jesus é o suficiente, tá bom? Isso aqui é no momento do batismo. No momento do batismo nós podemos e devemos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No momento que nós estamos orando, nós podemos orar em nome de Jesus, né? Orar ao Pai em nome de Jesus. Não está errado, não é proibido, né? Mas não é o mais aconselhável, né? Orarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até porque nós estamos conversando com o próprio Pai, né? Então orar em nome do Pai, não. O melhor seria orar ao Pai em nome de Jesus. Né? Vamos dar continuidade aqui. Também não é errado, quando a gente estuda sobre oração, né? Orarmos diretamente para Jesus, não. No Novo Testamento nós temos alguns exemplos aí de orações feitas diretamente para Cristo. Né? Mas também não é o mais aconselhável. Nós não vemos exemplos assim tão frequentemente. Né? Orar ao Espírito Santo também não é errado. Nós temos aí alguns exemplos, também ainda que poucos, mas temos alguns. Mas a forma normativa de oração é essa. Orar ao Pai em nome de Jesus, ok? Tá bom? Mas a fórmula batismal é essa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu separei para a gente poder expandir um pouco mais o nosso assunto aqui sobre o Espírito Santo, alguns ensinos bíblicos, né, acerca do Espírito Santo. Vamos ver, aqui ao lado nós temos nomes, né, alguns nomes, a personalidade, atributos e obras. Vamos lá. Olha a descrição aqui, ó. Alguns nomes: Espírito Santo, Espírito da graça, Espírito da verdade, Espírito de sabedoria e conhecimento, Espírito da glória e conselheiro. Esses aqui são apenas alguns, tá bom? Nós temos também até um nome, né? Espírito de Cristo. Nós vemos também no Novo Testamento essa referência bíblica, né? Espírito de Cristo. Espírito de Jesus, né? Espírito do Cristo ressurreto. Então também há alguns nomes. E aqui nós temos as referências bíblicas, ok? Personalidade. Ele é a terceira pessoa da divindade, a Trindade, tá bom? Então não temos dúvida disso. Nós temos aí algumas vertentes, né, cristãs. Por exemplo, os Mormons, né, e também os Testemunhas de Jeová, que não creem, né, na Trindade. Testemunha de Jeová, por exemplo, crê que o Espírito Santo é impessoal, né, é uma força impessoal ou a força ativa de Deus, tá? Então, nós não cremos assim, né? Os Mormons acreditam que Deus Pai, por exemplo, tem corpo, assim como Deus Filho também. E Deus Espírito Santo, por não ter corpo, ele seria uma pessoa menos qualificada, né? Uma pessoa divina menos qualificada que os demais. Então, nós não cremos assim, né? Nós cremos que são três pessoas divinas, né, distintas, mas com a mesma natureza e substância. Okay? Ele é a terceira pessoa da divindade, a Trindade. Tem conhecimento, tem sentimento, tem vontade. Né? Nós vemos diversas passagens, né, que atribuem sentimentos
ao Espírito Santo. Por exemplo, não entristeçais o Espírito Santo, né? Não resistais o Espírito Santo. E tantos outros sentimentos. Quem tem sentimento é uma pessoa, né, irmãos? Coisas não podem ter sentimentos. Força impessoal, ativa, não pode ter sentimentos. Sentimentos apenas pessoas. Então, a partir da medida que eu atribuo, que a Bíblia atribui sentimentos, está então fortalecendo essa ideia, né? Ratificando a ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade, ok? Alguns atributos: ele é divino, ele é eterno, ele é onipresente, quando nós já até lemos esse versículo aqui, ele é onisciente, tá certo? Na teologia sistemática do Aine Gruden tem um comentário interessante sobre a onisciência, né, do Espírito Santo e a questão de nós podermos orar ao Espírito Santo, ainda que não seja a forma mais comum, mais frequente apresentada no Novo Testamento. Mas temos alguns, pelo menos uns 5 exemplos aí. E é dito, inclusive, que nós podemos orar ao Espírito Santo, principalmente no momento que precisamos de uma iluminação dele, de uma sabedoria específica para combater alguma heresia ou alguma apologética, né, que é a defesa da fé, ou o evangelismo mesmo, que a gente precisa de uma palavra específica para tocar o coração de alguém, levar alguém a Cristo. Então o Espírito Santo, nesse momento, ele ilumina nossas mentes, ele nos faz lembrar, né? E sem ele realmente seria impossível, né, nós realizarmos, né, qualquer dom espiritual, qualquer virtude espiritual. A ação do Espírito Santo é de suma importância aí para a gente, para a nossa vida espiritual, né? Ele atua na criação, já vimos isso, inspirou os escritores bíblicos, tá bom? Já a gente vai estar vendo esse versículo aqui também. Efetuou a concepção de Cristo, tá? Então Maria, a Virgem, que foi fecundada então pelo Espírito Santo, né? Nós temos aí algumas obras, tá bom, do Espírito Santo. Ele convence do pecado, ele regenera, né? Esse nascer de novo, né? Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz isso: é necessário nascer de novo. Ele aconselha, ele dá a certeza da salvação. Veja, irmãos, o Espírito Santo nos dando certeza da salvação. Você já tem certeza da salvação? A doutrina católica não crê na certeza da salvação. A doutrina católica crê na esperança da salvação. Pode ser que você seja salvo ou não, vai depender apenas de Deus, né? Nós não cremos assim. Cremos que o Espírito Santo, uma vez concedido ao crente, ao salvo, ele opera, né, uma das obras que ele opera no coração do salvo é a certeza, a convicção, né, da salvação. Ensina ou ilumina, tá? São sinônimos. Auxilia as orações por meio da intercessão. Então, o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos nem orar se não for através do Espírito Santo. Simplesmente não há cristianismo vivo sem o Espírito Santo, né? Quem intercede por nós, né, a palavra fala, quem faz com que as nossas orações se tornem inteligíveis, né, os nossos gemidos inexprimíveis, né, de uma forma que fique uma oração mais interessante para Deus Pai compreender. Quem faz isso, quem desperta o desejo de orarmos, quem desperta o desejo de lermos a palavra, quem desperta o desejo de nós estarmos congregando, é o Espírito Santo de Deus. Obra boa nenhuma vem de nós mesmos, irmãos. É por isso que foi concedido a nós o Espírito Santo de Deus. Ele é quem desperta
o nosso espírito caído, né, para a vida, né? Desperta tu que dormes, porque já resplandece a sua luz, né? Então o Espírito Santo, ele nos vivifica e ele nos desperta espiritualmente, né? Então auxilia nas orações por meio da intercessão, né? Então o Espírito Santo intercede por nós na terra e Jesus Cristo intercede por nós nos céus. Ressuscitou a Cristo, chama para o serviço, né? Que mais? Sela a salvação dos eleitos, tá bom? Então esse selo que é concedido é uma marca, é a marca de Cristo, né? Deus, ao olhar dos céus, né? É lógico que tudo isso aqui a gente está usando figuras antropomórficas, né? Figuras humanas, né? Mas quando Deus olha, então aquelas pessoas que possuem o Espírito Santo, né? As pessoas que creem no Senhor Jesus ganham então o direito de serem filhos de Deus e eles recebem a graça, a promessa do Espírito Santo. E essa promessa é o selo, é a marca de que nós somos salvos, de que nós pertencemos a Deus, né? Da mesma uma forma semelhante, quando o rei do gado ali, o rei do gado, dono do gado, dono de terras, né, demarca, marca ali o seu gado, dizendo, oh, isso aqui é meu, né, com um carimbo. Então Deus faz assim, o carimbo de Deus em nós então o Espírito Santo, ele é o nosso selo, né? A salvação dos eleitos. Habita no crente, atua na igreja. É habitação, nós somos habitação, santuário do Espírito Santo, atua na igreja, irmãos. Fonte de todos os dons da igreja. Por isso que nós não podemos ficar soberbos, né, com algum dom que nós tenhamos, porque tudo isso é concedido pelo Espírito Santo, que distribui conforme a sua soberania, né, conforme os seus eternos propósitos. Profecia, que são um pouco dos dons, milagres e curas, línguas, tá certo? Ensino, fé, serviço, exortação, todos esses são dons que nós vamos estar olhando mais para frente, mas empregados para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Podemos ver também alguns títulos aí do Espírito Santo. Um Espírito, né? Sua unidade, 7 Espíritos, sua perfeição, onipresença e plenitude, o Senhor, o Espírito, é a sua soberania, né? Espírito eterno, a sua eternidade, Espírito de glória, a sua glória, Espírito da vida, sua vitalidade, né? Vitalidade do Espírito Santo, né? O Espírito Santo significa sopro, tanto que o termo que nós usamos para o estudo do Espírito Santo, né, na teologia, é pneumatologia, né? Significa pneuma, é sopro, né? Algo semelhante quando Deus fez o ser humano e soprou em suas narinas. Lá no hebraico, em Gênesis 1, o termo usado é ruach, que é soprar, mas no grego é pneuma, né? Portanto, esse vento, esse sopro de Deus que vem trazer vida ao ser humano, né? O sopro de Deus que nos revitaliza. Espírito de santidade, Espírito Santo, o santo, né, demonstra a sua santidade. Espírito de sabedoria, de entendimento, conselho, conhecimento, a sua onisciência, sabedoria e conselho. Espírito de poder, a sua onipotência. Espírito de temor do Senhor, olha a reverência que Ele nos traz, né? Espírito da verdade, a sua veracidade. Espírito da graça,
a sua graça, né? Espírito de graça e súplica, sua graça em intercessão, tá bom? Tem mais uma função, né? O Espírito Santo, além dele ser, como nós vimos lá anteriormente, o selo, ele também é o penhor, né? É a nossa garantia da nossa salvação, né? É algo que nos foi concedido para nos garantir que a nossa salvação foi paga em Cristo Jesus, tá bom? Vamos à próxima afirmação. É o Espírito da verdade, tá bom? Podemos ver isso lá em João 16:13, que diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir, tá? O Espírito da verdade. E é ele quem nos guia, irmãos, tá certo? Alguns autores, eu já li, né? Comentam que o Espírito Santo muitas das vezes conversa conosco. Às vezes nós somos pegos assim, como se estivéssemos conversando conosco mesmo, né? Será que eu devo fazer? Será que quando bate aquele desejo, aquela tentação de pecar, né? E que a gente pensa, puxa, será que eu devo realmente pecar? Eu devo fazer isso ou não? Né? E nós nos pegamos conversando conosco, e muitas das vezes não somos nós conversando com a nossa consciência, mas conversando com o próprio Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus está anelo ao nosso espírito, né? Nos abraçando, nos conduzindo, nos capacitando, nos fortalecendo. É justamente o que essa passagem aqui afirma, né? Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O fato do Espírito Santo não agir, né, individualmente, em dissintonia com as demais pessoas da Trindade, é algo muito importante. Por quê? Porque a grande função, né, do Espírito Santo é lançar luz sobre Jesus Cristo. Ele quer convencer o homem do pecado, da justiça, e só se obtém justiça através do sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, o Espírito Santo, nós podemos glorificar o Espírito Santo? Sim, não é errado glorificar o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é Deus. Agora, o papel do Espírito Santo é ser glorificado? Não. Quando nós começamos a entender que o papel do Espírito Santo é trazer glória, lançar luz ao nome de Jesus, porque apenas pelo nome de Jesus pode haver salvação. Então, o Espírito Santo é o grande evangelista, né? É aquele que aponta para Cristo. Eu já vi uma ilustração interessante que diz como se fosse um estádio de futebol, né? Em que então, nesse estádio de futebol, as pessoas, a plateia estivesse voltada para o estádio, né, para o campo, um grande jogo acontecendo, e os refletores acesos, né, e o jogo acontecendo. Dois times ali se degladiando ali, os adversários para ganhar, né? Então, assim é a vida cristã, né? Dificilmente a plateia vai estar a torcida vai estar voltada para os holofotes, para os refletores, né? Não, vão estar voltados para o jogo, né? E nesse jogo nós temos o capitão, que é Cristo, nós temos a igreja, né, como torcedora, mas também a igreja em campo, a igreja militante, né? Os anjos batalhando, né? O adversário também batalhando contra a igreja. Mas o Espírito Santo é quem ilumina, é quem faz com que toda essa realidade espiritual seja algo palpável, algo real, né? Então, se voltar para as luzes, né, e aplaudir, não é algo que faz parte do perfil, né, do papel do Espírito Santo. O Espírito Santo quer lançar luz sobre o nosso capitão, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém?
Nós temos João 14:17 e o João 15:26, que nós já lemos. Então, a interpretação é João, né, 16:13, colaboração na verdade. Espírito Santo da verdade. Jesus é a verdade. Lembra o que ele diz lá em João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Portanto, o Espírito Santo também é o Espírito da verdade. Somos guiados e andamos na verdade. Dedicação no estudo e revelação dos tesouros de Cristo. A repetição da verdade. Dirá tudo o que tiver ouvido, tá bom? Então o Espírito Santo ele é capaz, né, de repetir a lição diversas vezes, até nós aprendermos, né? Porque cada vez que nós lemos a palavra, nós extraímos lições diferentes, mais profundas. Verdade de Deus também é verdade do Espírito. Constante repetição de toda a Bíblia, né? Progressiva expansão no entendimento da verdade. Prevenção para a verdade. Anunciará as coisas que hão de vir. Cumprimento da verdade e desdobramento do reino, né? Apocalipse. Compreensão do presente. Preparação para o futuro. Então, até isso, irmãos, a palavra fala que o homem espiritual tudo discerne e de ninguém é discernido. Ou seja, então, o Espírito Santo ele nos traz uma compreensão do presente, mas sem perder de vista essa preparação para o futuro, que o Espírito Santo, então, nos revela, né, por meio da Escritura, o que está por vir aí, né? A terceira afirmação que nós temos a fazer: atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Tá bom? Então a gente pode ver lá em Gênesis, nós já lemos, né? Em 2 Timóteo 3,16, eu incluí o 17, né? Mas lá na revista Pacto Comunhão só tem o 16. E aí mais uma cristocidência, né? Desse número 3,16. Além de João 3,16, nós temos 2 Timóteo, né, 3,16, nós temos algumas cristocidências aí desse número 3,16, que nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tá joia? Então isso é para demonstrar que inspirar, né? Eu estava vendo esses dias essa expressão, né, de encher do Espírito, né? É como se nós estivéssemos inspirando, nos enchendo da sua presença, né? Mas para isso nós precisamos expirar, né? Que é esvaziar de nós, né, do nosso eu, do nosso egoísmo, das nossas vontades, né, das nossas preferências, para poder nos encher então da vontade do Espírito Santo, para nós podermos nos encher e sermos conduzidos, guiados, né? O Espírito Santo precisa ser aquela pessoa, irmãos, que não apenas mora em nós, né, no coração do crente, mas aquele que não apenas reside no coração do cristão, mas também preside, ou seja, ele precisa ser senhor, ele precisa ser presidente, né? Presidir em nossas vidas, tá bom? Nós precisamos dizer a ele: olha, aqui estão as chaves dos cômodos da minha casa, do meu coração, eu sou totalmente teu, né? Usa-me. Então, permitir que o Espírito Santo nos torne cada vez plenamente, né, apto, plenamente preparado para toda boa obra. 2 Pedro 1,21, falando sobre Escrituras ainda: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tá? E aí nós temos aqui um infográfico para nós, que vai nos mostrar: ele sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. Capacitou no Antigo Testamento, né? Capacitou no Novo Testamento, inspirou toda a Bíblia, nós acabamos de ver essa passagem, tá certo?
Isso aqui é uma pequena história aqui do Espírito Santo, né? Presenciou, então, a criação, decidiu, né? Nós vimos lá em Gênesis 1, 26, e agiu também em Jó 33, 4. Ele participou na criação, decidindo, agindo, presenciando, né? Ele sempre agiu também no Antigo Testamento. É o Espírito Eterno, é Deus, terceira pessoa da Trindade. Ele sempre existiu, tá certo? Então aqui tem um símbolo aqui da infinitude, né? Dizendo que o Espírito Santo ele é então pré-existente, eterno. Habitando nos salvos, ele permanecerá, né? Habitando nos salvos, guiando a igreja, glória a Deus por isso, aguardando o retorno de Cristo. Essa expectativa, né, pelo retorno de Cristo, quem impõe isso no coração da noiva é o Espírito Santo. Por isso que aquela parábola de Jesus, né, das 10 virgens, né, cinco loucas, né, honécias, e 5 sábias, né, mostra que as sábias, as virtuosas, elas estiveram então enchendo o seu candelabro de óleo, ou seja, enchendo o seu candelabro do Espírito Santo. Por isso elas mantiveram a sua expectativa no retorno, na chegada do noivo, né? Porque o Espírito Santo ele nos ajuda a aguardar o retorno de Cristo. Ele participa da salvação, convencendo do pecado, regenerando, né, os crentes e santificando os salvos. Então esse processo, nós vamos falar mais sobre salvação mais para frente, mas nos mostra então que o primeiro passo na conversão, né, na salvação, é a regeneração. Regeneração, né? Novo nascimento, nascemos de novo. E dentro desse novo nascimento nós temos um pacote lindo, né, de nós sermos justificados. É um pacote cheio de presente, cheio de graça de Deus para nós, né? Nós somos então regenerados, nós somos habitados pelo Espírito Santo, né? Uma passagem lindíssima que eu lembro, que está lá em João 14, versículo 26, eu gosto muito dessa passagem, se eu puder abrir, que mostra essa maravilha, esse grande presente de sermos habitados, né? João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, isso aqui são presentes que nós recebemos no ato que cremos em Cristo Jesus, né? Passamos a ser habitação. E a partir dessa regeneração inicial, entramos todos num processo, que é o processo da santificação. A santificação é o processo que o Espírito Santo vai moldando o nosso caráter através de fruto do Espírito, né? A gente vai ver mais para frente os 9 frutos do Espírito, né? Fruto do Espírito, que são características, virtudes, né, de Jesus Cristo, que são moldadas em nós, que são formadas, né, em nós, até chegarmos ao processo final, né, que é a glorificação. A glorificação é o momento que nós teremos os nossos corpos aperfeiçoados em Deus, né? Todo pecado, então, será extinto e teremos corpos perfeitos, né? Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Vamos lá. Lucas 12, 12. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer, né? Isso aqui, muitas pessoas se confundem, achando que, então, eu não preciso estudar a Bíblia. Na hora de pregar, eu abro a Bíblia e o Espírito Santo vai me ensinar, vai me revelar. Não, esse contexto não é esse, né? O contexto aqui é um contexto de perseguição. Os crentes nos tribunais e precisam se defender e não tiveram tempo para estudar as Escrituras detalhadamente, né, minuciosamente como gostariam.
Então o Espírito Santo, sim, ele nos faz lembrar no momento que nós precisamos, né? Às vezes a gente está sem Bíblia por perto, o Espírito Santo, sim, nos faz lembrar. Veja aqui o João 14, 16, 17, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, sim, o Espírito Santo ele nos faz lembrar da palavra, ele também nos ensina, é o maior conselheiro, o maior professor que poderia existir de Bíblia, né? É o próprio Espírito Santo, ele habita em nosso coração. Por isso que a Bíblia é o único livro que o próprio autor está dentro de nós, nos ensinando, né? 1 Coríntios 2, 10, 16 e 14 fala sobre isso. Hebreus 9, 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Tá bom? Nós temos a promessa do Espírito Santo aqui, né? O direcionamento, né, do Espírito Santo, o consolo, o encorajamento, constante desenvolvimento com a igreja, estabelecimento do reino, constante manutenção com a palavra de Deus, e o paracleto, né, que significa conselheiro, né, significa consolo, presença, ajuda. Esse é o Espírito Santo que habita na vida do cristão, né? Aqui algumas das obras, né? O Espírito Santo ele nos regenera, regeneração, a habitação, o batismo também, tá bom? Esse batismo, irmãos, existem diversas interpretações com relação a esse batismo, né? Nós podemos pensar que o tradicional, né? Que nós somos, a nossa declaração, né? Doutrinária de fé é tradicional, né? Por quê? Porque nós estamos apegados na tradição dos apóstolos, né? Essa seria a origem dessa denominação, né? Nessa nomenclatura tradicional, né? Vem da tradição dos apóstolos. E para o tradicional, como nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, ele ocorre no momento da conversão, né? Os crentes são batizados no Espírito Santo por Cristo, unindo-os todos em um só corpo, né? Então nós temos, por exemplo, uma passagem central, que é 1 Coríntios 12, 13, que fala exatamente sobre isso. Nós não temos, algumas pessoas falam de outros segmentos cristãos, né? Que esse aqui se trata de um outro tipo de batismo no corpo, né, de Cristo, mas não há por que nós crermos, além do batismo da água, batismo do Espírito, batismo no corpo, batismo... Quantos batismos nós temos? Não. Na verdade, o batismo na água, ele é um ato físico para uma realidade espiritual, que é a conversão, né? É um símbolo de um ato espiritual, que é a conversão. Portanto, no ato da conversão, na experiência, né, da conversão, ocorre também o batismo do Espírito Santo, que é o ato de Deus pegar, né, alguém que estava ali nas trevas, né, e enxertar na sua maravilhosa luz, e enxertar no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Leia comigo, por favor. Pois em um só corpo todos nós, irmãos, todos nós, não pode haver um crente sequer que não seja batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vem para trazer unidade, ele vem para trazer coesão à igreja, né? Na medida que nós temos aí alguns que são batizados e outros não, onde há unidade nisso, né? Já nós vamos falar sobre essas questões, mas nós temos esse ponto de vista em que o batismo no Espírito Santo ocorre no momento da conversão, quando somos habitados pelo Espírito Santo. Existe um outro ponto de vista, que é o ponto de vista carismático, advindo então das igrejas antes históricas, né? Mas que se renovaram, então elas se tornaram carismáticas. Então nós temos Igreja Batista Carismática, ou Renovada, Presbiteriana Renovada e tantas outras, né? Que acreditam que
O batismo com o Espírito Santo não ocorre no ato da conversão, mas no momento subsequente, né, após uma busca especial. E pode acontecer ou não, dependendo da qualidade da fé de cada um. E para o carismático, né, ou renovado, não é necessário a evidência do falar em línguas, né? Mas podem existir muitas outras evidências no momento do batismo, né? Com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Já o pentecostal, né, a visão pentecostal histórica, tá? Acredita que sim, é um ato subsequente à conversão, né? O Espírito Santo quer produzir uma experiência especial, né, após a conversão, o pentecostal histórico crê que deve haver a necessidade do falar em línguas como uma evidência do batismo do Espírito Santo, tá bom? Então essa é a diferença, né? Ambos creem no batismo, com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Não há nenhuma dessas vertentes aí que não creia, até porque basta nós lermos lá em Atos 1:5. Então é errado nós falarmos isso, né? Tanto os nossos irmãos pentecostais às vezes falam, eles não creem no batismo do Espírito Santo. Não, não é isso. Na verdade, todas as linhas teológicas creem. A grande questão é quando acontece, quando ocorre, se é no ato da conversão ou no momento subsequente, né? Poxa, Linhares, então o tradicional crê que no ato da conversão ele já é batizado e não tem mais nada após isso, né? Ele já é batizado com o Espírito Santo e não tem mais nenhuma experiência. Sim, tem a santificação, né? E a ordem de nós sermos cheios, né? É uma ordem. Então isso é uma busca constante, é um processo e não um ato único, né? Então talvez é uma questão de nomenclatura. Enquanto o pentecostal e o carismático, né, o renovado, emprega o termo batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, e muitos teólogos concordam que não é a melhor nomenclatura, porque batismo, irmãos, tem a ver o significado, né, como um ato inicial de um rito. Tá? Então é um ato inicial, não pode ser subsequente, né? Porque o próprio termo batismo significa um ato inicial. Então me converti e a partir de então nós temos um processo de santificação, que é esse modelar do Espírito Santo, modelando o nosso caráter, né? E nos enchendo na medida que nós permitimos e buscamos ser enchidos por ele, tá bom? Então, nós temos o selo, nós temos o enchimento, temos a direção, temos a capacitação, temos o ensino. É muita coisa, né, irmãos? É muita coisa, né? Eu acho que nós vamos parar por aqui, né? Eu acho que por hoje nós vamos aqui falar apenas mais essa afirmação aqui, o número 5, né? E nós vamos parar por aqui, que é bastante assunto. A quinta e última afirmação que nós vamos ver hoje diz o seguinte: no dia de Pentecoste, em cumprimento final da profecia e das promessas, quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações constantes no livro de Atos, né, dos Apóstolos, confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. Tá joia? E aí nós temos as passagens aí, né, em Joel, que fala sobre essa promessa, né, do derramar do Espírito Santo sobre o seu povo. Em Atos 1:5 também, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nós temos em Atos também, Atos 2, irmãos. Seria interessante se você pudesse ler Atos 2, sublinhando toda a palavra todos, né? Sempre quando aparecia a palavra todos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, né?
e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e a, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tá bom? Então, nesse Atos 2 aqui, não eram línguas dos anjos, né? Fica muito claro no capítulo que se trata de línguas, idiomas, né? Conhecidos. Né? Tanto que as pessoas que estavam ali próximas ouvem os apóstolos adorando, né? Em sua própria língua e ficam admirados com isso. Então, é uma forma de evangelizar as pessoas, falando um idioma sem ser previamente estudado, mas capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Em Atos 2 é isso que ocorre. Tá joia? Depois nós vamos ver com mais calma nos outros capítulos aí, que falam sobre o falar em línguas. Em Atos 2:41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Tá bom? E só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Né? E aí nós temos muitas outras passagens. Atos 8 fala de Samaria, né? Os samaritanos, o Pentecoste em Samaria. Nós temos aqui o Pentecoste acontecendo para os gentios. Né? Aqui nós temos é uma maneira de dizer, né? Foi um Pentecoste só, mas é uma maneira que os teólogos dizem. Aqui em Atos 19 nós temos o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos de João, tá bom? Vamos lembrar que esses discípulos não eram discípulos de Jesus, eram discípulos de João, eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. E ninguém que crê plenamente em Jesus não pode ter o Espírito Santo, né? Para crer em Cristo é necessário, para dizer que Jesus é Senhor, ninguém diz se não for motivado, né, pelo Espírito Santo de Deus, se não vier do Espírito Santo de Deus, tá bom? 1 Coríntios nós já lemos também. Enfim, queridos, nós temos muito assunto para tratar aqui, né? Aqui fala sobre a anatomia do Espírito Santo, né? Assim é tudo o que é nascido do Espírito Santo. Falando lá de João 3, eu converso com Nicodemos, né? Não sabe de onde vem, nem para onde vai. O vento sopra onde quer. Assim é todo o que é nascido do Espírito, né? Eu coloquei esse slide aqui para mostrar que o Espírito Santo ele oferece em nossas vidas, né, a liberdade na adoração. E Ele mesmo é Deus, irmãos. Ele se manifesta como quer. Nós não podemos engessar o Espírito Santo e querer que ele haja sempre da nossa forma, da maneira como esperamos. Deus, ele muitas das vezes nos surpreende, tá bom? Essa é uma das razões pelo qual nós não vemos evidências bíblicas de que é necessário uma evidência física, né, do falar em línguas para a confirmar o batismo do Espírito Santo. Primeiro porque nós não vivemos mais por evidências, não vivemos mais por sinais. O crente ele vive pela fé, né? Porque a evidência é sinal de incredulidade, né? E segundo, porque nós realmente não vemos base em um livro histórico como o livro de Atos, né? E se nós pegarmos apenas o livro de Atos, talvez alguém queira dizer, mas foi assim 3 vezes, então Deus sempre age assim, Deus está limitado a agir sempre assim, a evidência do falar em línguas, evidenciando o batismo do Espírito Santo, mas isso seria engessar Deus, né? Nós olhamos para as epístolas e não vemos em momento nenhum a necessidade de nós termos uma evidência, ou apenas uma evidência, que eu vou falar em línguas, tá bom? Para evidenciar
o batismo com o Espírito Santo. Então tem muitos outros, né? Principalmente a questão do caráter, a questão do fruto do Espírito, por exemplo, né? Então, o caráter humilde, né? Então, eu coloquei esse slide para mostrar isso, que o Espírito Santo ele promove uma liberdade, né? E não uma legalidade. Para nós encerrarmos, a doutrina da aplicação da redenção, Pentecoste, né, no Antigo Testamento, isso aqui é algo muito interessante, a gente precisa ver com mais calma. Esse desenho aqui, provavelmente eu vou voltar a esse desenho novamente, semana que vem, tá? Mas nos mostra que no passado o Espírito Santo sempre se manifestou, né? A experiência com o Espírito Santo na antiga aliança sempre houve, estava com, mas não estava em. Só que no momento da morte de Cristo, abre um novo, vivo caminho. E aqui há um derramar, um Pentecoste, né? 50 dias depois da Páscoa, da crucificação de Cristo. Um novo conselheiro vem. Cristo, em João capítulo 7, né? Ele falou que, 7, versículo 37 ao 39, ele diz que o Espírito Santo não tinha vindo, né? A palavra fala que o Espírito Santo não tinha vindo porque Cristo não tinha sido glorificado ainda. Então aqui sim, após a ascensão de Cristo, a certeza que nós temos que Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, foi que ele enviou o Conselheiro, ele enviou o Espírito Santo. E a partir de agora o Espírito Santo passa a agir de uma forma diferenciada na nova aliança. Ele passa a morar em, né? Estar em nós e não apenas conosco, tá? Ele está aqui, que ele estava fora querendo entrar. Aqui ele está dentro de nós, né? Era vindoura, volta de Cristo, tá joia? Experiência com o Espírito Santo na nova aliança. Nós temos uma plenitude no Espírito Santo para nós desfrutarmos, para nós buscarmos, para nós vivenciarmos, experimentarmos uma plenitude, sermos mais cheios, termos mais do Espírito Santo e permitirmos que o Espírito Santo tenha mais de nós. No Pentecostes, os crentes vivenciaram a transição entre a experiência com o Espírito Santo na antiga aliança e a experiência mais poderosa com o Espírito Santo na nova aliança, tá joia? Aqui são algumas formas, eu preciso mostrar isso aqui para vocês, de nós organizarmos, então, as nossas igrejas, né? Existem igrejas, então, que separam, né? Cristãos divididos em duas categorias, comuns e batizados no Espírito Santo. Então, há organizações eclesiásticas, né, que consideram os não crentes, que aqui estão, né? Essa linha é o marco zero da conversão, né? E a partir de agora são convertidos. Ok, são todos cristãos, bacana. Só que aí entra uma divisão no corpo, na igreja, muitas das vezes, que são os crentes comuns e os crentes batizados no Espírito Santo. Então, esses crentes comuns, eles vão jejuar, vão buscar, né? Está aqui nesta outra classe, né? A classe, uma categoria especial, que são aqueles batizados no Espírito Santo, né? E é muito interessante, tem um teólogo que ele diz que o batismo no Espírito Santo, na verdade, ele não é uma experiência a ser buscada, mas ele é uma experiência a ser acatada pela fé, né? A ser acatada, né? A nós admitirmos que essa experiência ocorreu, essa experiência, né? Admitirmos pela fé e não algo a ser buscado. É interessante isso. O batismo do Espírito Santo que serve para trazer unidade, de repente aqui, por causa da estrutura da igreja, ela é quebrada. Porque esses aqui têm a tendência a olhar para esses de baixo com um olhar, né, de desqualificação, né? É lógico que isso nem sempre é uma regra, mas é comum acontecer.
E aqui os crentes comuns também olham com um olhar de admiração, né, especial para essa outra classe aqui, né, de forma que você quebra então a unidade. O propósito do batismo do Espírito Santo é trazer a unidade. E nesse tipo de estrutura nós quebramos. Né? Isso aqui eu extraí do Teologia Sistemática do Ainen Gruden, eu achei muito interessante. Aqui é outra forma também, outras maneiras pelas quais as pessoas têm classificado os cristãos, dividindo-os em 2 ou 3 categorias. Veja lá, aqui estão os cristãos cheios do Espírito Santo, né? Cristãos comuns, cristãos espirituais, cristãos carnais, cristãos santificados, cristãos comuns, discípulos, cristãos comuns, santos, sacerdotes, cristãos comuns. Não, essas são maneiras de nós criarmos, né, permitirmos que o conceito de batismo do Espírito Santo venha trazer divisão na igreja. Na verdade, biblicamente, o batismo do Espírito Santo ele serve para agregar o novo crente no corpo de Cristo, né? É um enxerto, é enxertar o novo crente ao corpo de Cristo. De forma que o batismo em plenitude do Espírito Santo, todos são cristãos. E esse crescimento cristão, qual é a diferença? A diferença é que a questão da evidência é apenas o fruto do Espírito que nós temos. É a evidência. Né? Um quadro melhor, os cristãos experimentam vários graus de crescimento, mas não devem ser divididos em 2 categorias distintas. Tá? Então, não devemos dividir a igreja como aqueles que são batizados no Espírito Santo e aqueles que não são. O modelo mais semelhante a Efésios 4, por exemplo, né? Efésios 4. Há um só corpo, 4:4, Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Tá? Então, batismo na água, batismo do Espírito Santo, não, na verdade é um batismo, né? Um batismo. O batismo nas águas é apenas um símbolo do batismo no Espírito Santo, que é o processo que Deus, que o Espírito Santo faz de enxertar o novo crente ao corpo de Cristo, para que ele desfrute de unidade, para que ele desfrute de acolhimento, para ele ser agregado ao corpo, tá bom? Então, são 2 classes, os não crentes e os cristãos. Tá? É lógico que aqui o crescimento haverá de diferentes níveis de crescimento cristão, né, de acordo com a busca de cada um. Entretanto, todos são batizados, todos possuem dons, talentos espirituais, todos são igualmente importantes, né, e dessa forma nós permitimos que o Espírito Santo venha trazer a unidade de um só batismo, conforme diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 4. Então, o crescimento cristão, quem opera isso no coração do crente é o Espírito Santo. Ao longo dos anos da vida cristã, ele vai crescendo em maturidade cristã, no conhecimento de quem Deus é, no conhecimento da sua vontade. E quem opera isso é um processo de santificação, de crescimento, de amadurecimento que o Espírito Santo, então, promove no coração do crente. Amém? Para a maioria dos cristãos, o crescimento é gradual e progressivo e se estende por toda a vida. Eu quero terminar com esse versículo que diz: seu corpo é templo do Espírito Santo. Né? Leia lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 6. Apenas os versículos 19 e 20, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, mas vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Você tem buscado uma vida pura e santa no poder do Espírito Santo? Portanto, meus queridos, que nós possamos ser templos do Espírito Santo, né? Buscando sermos mais santificados a cada dia, lembrando que nós não somos de nós mesmos, que nós possamos oferecer, né, o nosso corpo como sacrifício vivo,
né? Nós possamos nos render inteiramente à ação do Espírito Santo em nosso coração. Possamos então entregar todas as chaves de todos os cômodos da nossa casa e dizer: Espírito Santo, eu sou o seu hóspede e o Senhor é o anfitrião, o Senhor é o dono da casa. Faça o que o Senhor quiser comigo, use-me como quiser, né, para falar, para proclamar o Evangelho, para testemunhar, né, para ser usado como canal de bênção aos povos. Enfim, Espírito Santo, tudo que o Senhor quiser operar através do meu corpo, faça. Né? Então é uma entrega, uma rendição ao senhorio do Senhor, do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos estar orando para nós encerrarmos então. Avançamos um pouco na hora. Vamos estar orando. Maravilhoso Deus, muito obrigado por essa manhã. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha encher-nos com o Teu Espírito Santo. Nós queremos ser plenamente Teus. Que o Senhor venha nos usar para proclamar o Teu Evangelho, para testemunhar. Dê-nos autoridade, dê-nos intrepidez, dê-nos coragem. Abra a porta do Evangelho para nós. Em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo de Deus, a ganharmos muitas almas para Jesus. E para nós estarmos sendo moldados por Ti a cada dia, nesse processo de santificação, de amadurecimento, de crescimento que o Senhor quer operar em nós. Continue abençoando os meus irmãos. Nós oramos graças em nome de Jesus. Amém.